Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 159º dia de devocional. E hoje eu quero ler o texto de 2 Crônicas, capítulo 26 com vocês. Diz assim: Então todo o povo de Judá proclamou Uzias rei, aos 16 anos de idade, no lugar de Amazias, o seu pai. Foi ele que reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, tal como Amazias, o seu pai, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor do Senhor. Preste atenção. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Agora, leia em casa esse capítulo. Leia em casa. Mas nós vamos pular para o versículo 16, que diz assim: Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor seu Deus e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e os outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: Não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é a tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você é infiel. Você foi infiel e não será honrado por Deus, o Senhor. Uzias tinha um incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes, e na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Aí a história vai contar que ele termina sua vida numa casa separada, seu filho reinava em seu lugar, e ele viveu o restante da sua vida leproso, afastado e excluído da sociedade. Esse rei, ele tinha tudo para dar certo, não é? Ele reinou por tanto tempo. E se você vai ler depois os textos aqui, nesse capítulo, vai falar das conquistas dele. Ele tinha um exército poderosíssimo, de mais de 300 mil homens. Esse exército tinha lanças, escudos, espadas, capacetes, tinha todos os equipamentos. Ele construiu torres de vigia na cidade. Ele reconquistou e reconstruiu várias cidades em Jerusalém, ao redor de Jerusalém. O reino estava crescendo na autoridade dele, porque ele buscava ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. O texto vai dizer, enquanto ele buscava o Senhor o prosperava. E a gente leu também o texto dizendo que, em determinado momento, o orgulho foi a sua queda. O orgulho foi a sua ruína. Eu quero refletir com vocês hoje basicamente sobre isso, sabe? Sobre as coisas que adquirimos em Deus, as coisas que nós crescemos em Deus e que nós podemos, se não vigiarmos, ter uma raiz de orgulho em nosso coração, sabe? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando alguém começa a pregar bem, Deus começa a usar essa pessoa na pregação, por exemplo. Pessoas começam a ser salvas, milagres começam a acontecer. Essa pessoa pode começar a se tornar orgulhosa, né? Nossa, eu prego demais. Sou muito bom. Sabe? Começa a ver pessoas sendo salvas, aí começa, nossa, eu salvei 3 hoje. Eu me lembro de um testemunho de alguém que contou. Enfim, é algo que eu tenho no meu coração, mas eu não me lembro, faz muitos anos atrás, mas eu não me lembro o que aconteceu. Mas acho que algum pastor amigo meu me contou isso. E eu me lembro que a história foi o seguinte, que ele pregou e um rapaz foi salvo. E ele ficou, nossa, meu. Ele ficou muito orgulhoso que esse rapaz tinha sido salvo, porque todo mundo dizia que ele não tinha mais jeito, etc e tal. E ele, nossa, eu sou
hoje foi bom, né? Preguei demais hoje. Esse cara tinha que ter sido salvo mesmo, né? E aí ele viu a família vindo abraçar o rapaz e vindo receber o rapaz e tal. E tinha uma senhorinha, uma bisavó dele, uma vovó dele, alguma coisa assim. Muito velhinha, assim, tinha 90 e tantos anos. Foi lá, abraçou, beijou ele. E o Espírito Santo falou pro pastor no coração dele, disse assim: você não fez nada hoje. Você fez a sua função, mas você não fez nada hoje. Você nunca orou por ele. Você nunca intercedeu por ele. Mas aquela senhorinha ali, ó, ela ora por ele há mais de 50 anos. E eu só estou salvando ele hoje pelas orações dela. Não se orgulhe do que você fez. Você fez sua obrigação. E aquilo manteve o coração dele humilde. E manteve o meu também humilde. Por isso que eu nunca me vanglorio se alguém entrega a vida para Jesus no momento que nós estamos sendo usados. Porque não muda o fato que somos vasos de barro, falhos, destinados a colocar qualquer coisa dentro. Não tem um destino glorioso para vaso de barro. Vaso de barro pode usar para qualquer coisa. E então não, essa história desse testemunho desse amigo me ajuda a manter o meu coração muito bem colocado aí na questão pregação, evangelismo, sabe? Às vezes você não vê o que está por trás, né? Você não vê o que está na história escrito. Você não vê a batalha espiritual que outras pessoas estão lutando para que você só dê ali o empurrãozinho que faltava para que alguém encontre Jesus e entregue sua vida para ele. Então nós não temos do que se orgulhar. Nós não temos do que se gloriar. O orgulho ele pode vir também, por exemplo, quem canta. Às vezes você começa a cantar e você canta mal pra caramba. E aí você começa a estudar, se dedicar, se esforçar. Você tem o talento, você tem o dom. E aí você começa a se esforçar naquilo, você começa a estudar aquilo, porque é algo que você é apaixonado por. E cantar ou tocar um instrumento. E você começa a se tornar muito bom naquilo, sabe? Você começa você começa a explorar o mundo da música, o mundo ali das melodias, frequências, e você realmente começa a se tornar alguém muito bom, de muita excelência. E aí você fala, eu canto muito mesmo, né? Eu sou demais, meu. Hoje o céu abriu dentro da igreja, porque a gente estava incrível hoje, né? Ou então quando a gente vai em uma outra igreja, é uma igreja mais simples, tem um sonzinho mais... aquele sonzinho mais pamonha, 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 sabe? E a gente se vangloria, né? Nossa, Deus me livre. Orgulho. Ou então talvez você venceu muitas áreas da sua vida. Você era pobre, passava fome. E nessa garra de vencer, você foi vencendo, você foi conquistando, você foi ali se desafiando, foi estudando, o Senhor foi te dando graça. E aí hoje você talvez seja um engenheiro, talvez seja um arquiteto, talvez seja um médico, talvez seja algum advogado, talvez você seja hoje um cara que tem muita grana, tem muitas conquistas. Aí você fala, Gledson, mas eu não vou ficar leproso, né, meu? Esse negócio de lepra aí, nunca fiquei doente, tenho essa saúde de ferro. Talvez a sua alma esteja leprosa, né? Talvez a lepra não esteja exteriormente aparecendo no físico, mas esteja dentro da sua alma. Um coração completamente orgulhoso, prepotente, arrogante. Um coração que olha para baixo, olhando para as pessoas.
Um coração que se vê mais maduro e os outros são todos crianças. Um coração que se vê altivo. Um coração que é tão orgulhoso na excelência que você entrega que se tornou algo exacerbado. Fez você esquecer que nada vem de você. Que nada vem de você. Nenhuma bondade há em você. Você é pecador. Você é pecadora. Somos pecadores. Todos nós estamos incluídos nos textos que dizem somos pecadores, como Romanos 3:23. Todos pecaram, estão destituídos da glória. Carta do apóstolo João, a primeira carta, vai dizer: quem diz que não tem pecado já está pecando porque está mentindo. Todos somos pecadores. Ou quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento, ele vai dizer que nós carregamos a corrupção da carne. E seremos então naquele glorioso dia revestidos da incorruptibilidade. Então, não se esqueça que você é corrupto. Eu sou corrupto. Somos todos em algum nível. Eu não estou dizendo que você é corrompido ali no sentido de fazer coisas ruins. O que eu estou dizendo é que nós temos 200% da capacidade, habilidade em ser corrompido. Quem está de pé, vigia para que não caia. Então, quando olha a história de Uzias ele tinha tudo para dar certo, mas o texto vai dizer quando ele ficou muito poderoso. O orgulho foi sua queda. Provérbios vai dizer que Deus se opõe aos orgulhosos e que a altivez de coração precede a ruína. Sabe, então, nós não temos no que se vangloriar. Não conseguimos o céu pelas obras. A palavra de Deus diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapos de imundícia. Eu espero que seja um alerta essa reflexão, sabe? Eu espero que realmente o Espírito Santo fale com você. Se você chegou até onde você chegou, parabéns. Você soube lidar com o dinheiro. Você soube lidar com as dívidas, não se endividou. Você soube fazer economias. Você soube investir seu dinheiro bem. Você soube trabalhar e se esforçar e ser o melhor no que você faz. Você soube fazer essas coisas com a graça do Senhor. Com a graça do Senhor. E a salvação não vem de você. A salvação vem do Senhor. É dom de Deus pela fé. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então, Uzias ele não era nem sacerdote. Ele não era nem da tribo de Levi. Ele não era descendente de Levi. E ele também não era ungido nem consagrado para oferecer incenso no templo. Por isso que quando ele entrou lá, ele cometeu um ato completo de desobediência. O orgulho vai te levar a desobedecer a Deus numa medida que você não vai perceber. Uzias, ele achou que por ele ser rei poderoso, ele podia oferecer incenso. Qual é o problema de oferecer incenso? Eu posso. Eu estou adorando a Deus. Mas no ato de adoração, ele estava sendo desobediente, orgulhoso, prepotente. Então, se você prega, canta, evangeliza, toca instrumento musical na igreja, se você se tornou pastor, presbítero, não importa qual seja o cargo, bispo, não importa quem você seja, os seus cargos, suas conquistas, os seus diplomas, a sua maturidade exacerbada, a sua seriedade com a vida, com o evangelho, ali preto no branco. É uma linha muito fina que divide
a excelência da altivez. Ser excelente é um caminho que todos nós devemos perseguir. Ser excelente no Senhor, em fazer a obra do Senhor, em fazer as coisas para Deus. Mas sempre com o coração humilde. E Paulo ainda vai dizer: nunca se coloque numa posição mais elevada que os irmãos. Sempre se coloque numa posição menor. Sempre olhe para os outros como se eles fossem maiores. Isso é uma posição de humildade. De saber que você não sabe tudo. De que você pode aprender com as pessoas. E por mais que simples que elas sejam, menores que elas sejam, socialmente falando do que você, elas ainda podem ter muito mais sabedoria do que eu e você. Porque sabedoria não se aprende em nenhuma faculdade. Sabedoria não é um curso. Sabedoria a gente aprende na vida, vivendo, apanhando, levantando, suportando. E, obviamente, com a presença do Espírito Santo do Senhor. Então, reflete sobre esse vídeo. Leia o texto de 2 Crônicas 26 com mais profundidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Amém? Deus abençoe sua vida e até amanhã.